Hoje, o Kremlin disse que a OTAN já está em guerra com a Rússia. A Alemanha mais que dobrou seu orçamento de defesa, de 57 para 180 bilhões de dólares em poucos anos. Esse orçamento de defesa disparando sinaliza uma coisa: está se preparando para uma guerra com a Rússia. E a Alemanha não para nos números. O orçamento é só o começo. Isso reflete uma transformação nacional ampla, desde leis de conscrição até melhorias em bunkers, hospitais e movimentação de tropas. Cada movimento é projetado para conter a agressão russa. Hoje, vamos ver como a maior economia da Europa se prepara para enfrentar Moscou, ao lado dos aliados da OTAN. Comecemos pela realidade. A Alemanha não espera uma resposta educada para a guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e provocações como drones entrando no espaço aéreo da Polônia dispararam alarmes em Berlim. O problema não está só batendo a porta, está arrombando com um ariete. A Alemanha respondeu com uma reformulação total. Fortalece as forças armadas, moderniza estradas e ferrovias e planeja proteger seus 84 milhões de cidadãos. Cada movimento está totalmente focado na Rússia, um sinal claro de que Berlim não está para brincadeira. O orçamento é o que mais chama atenção. Nos próximos 4 anos, a Alemanha planeja gastar 180 bilhões de dólares por ano em defesa, cerca de 35% do seu produto interno bruto, superando o que gasta com educação ou saúde. Para um país que prioriza a paz desde a Segunda Guerra Mundial, isso equivale a trocar uma bicicleta por um foguete. Eles compram 35 caças F-35 dos Estados Unidos da América, capazes de transportar ogivas nucleares da OTAN. Equipamento pesado para tempos difíceis. Tanques, drones e artilharia agora saem das linhas de produção mais rapidamente que antes. E, curiosamente, muitas dessas armas estão sendo enviadas para o leste, para a Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Isso porque é lá que eles esperam que o próximo conflito comece. Afinal, é onde a fronteira da OTAN toca a da Rússia. A Alemanha reforça sua prontidão participando do programa de compartilhamento nuclear da OTAN. Na prática, isso significa que bombas nucleares americanas estão armazenadas em solo alemão e, se a ordem for dada, elas podem ser lançadas por pilotos alemães. Na base aérea de Buchheil, cerca de 15 bombas B-61 ficam sob camadas de concreto, aço e segurança armada, guardadas em cofres reforçados. Poucos detalhes são mais bem guardados na OTAN, e por um bom motivo. Esse acordo coloca a Alemanha no coração da Europa e no centro da estratégia nuclear, se uma guerra mais ampla estourar. Essas bombas são símbolos e também poderosos instrumentos de dissuasão da Alemanha, sendo sua carta mais devastadora se usadas. É como segurar o coringa na mão. O que vemos é que a Alemanha está reconstruindo não só seu exército, mas também a estrutura de um estado de guerra. As rodovias estão sendo reforçadas para transportar tanques, as ferrovias estão sendo mapeadas para movimentação rápida de tropas, bunkers da Guerra Fria estão sendo reabertos, até mesmo os hospitais estão se preparando para receber feridos em nível de campo de batalha. O país está tornando sua infraestrutura civil mais rápida e resiliente. Centros logísticos recebem combustível, munição e comida, pois atrasos em caso de guerra podem levar à derrota. O objetivo é claro. Quando a guerra começar, a Alemanha deve estar pronta em horas, não dias. Sua posição central na Europa significa que deve estar pronta para ajudar seus aliados em todos os lados. Mas a geografia tem 2 lados. A Alemanha está no centro da OTAN, servindo como base para tropas e logística, mas também como alvo principal. Em caso de grande guerra, estradas, pontes, portos e ferrovias serão alvos imediatos no país. Um ataque de míssil em um entroncamento ferroviário pode paralisar cadeias de suprimentos por dias. E isso não é apenas teoria. A guerra da Rússia na Ucrânia revelou como redes elétricas, telecomunicações e sistemas de água podem colapsar rapidamente sob ataque. Por isso, engenheiros da Alemanha não reforçam só o concreto. Eles enterram cabos, protegem centros de dados e simulam blackouts em cidades que não ouvem sirenes desde a Guerra Fria. As pessoas também fazem parte desse movimento. A partir de julho de 2027,
Todo jovem terá que se registrar para um possível serviço militar. Ainda não é um recrutamento obrigatório completo, mas é um passo nessa direção. As políticas também estão avançando rapidamente. Alemanha, Polônia, Lituânia e Finlândia fazem exercícios militares para treinar respostas rápidas a ameaças russas. O compartilhamento de inteligência nunca esteve tão forte, monitorando tropas russas, lançamentos de satélites e ações navais. A Bundeswehr, Forças Armadas Unificadas da Alemanha, cria unidades de resposta rápida mobilizáveis em até 48 horas. Forças especiais treinam para sabotagem, infiltração e espionagem atrás das linhas inimigas. A economia também colabora. Fábricas de defesa estão produzindo mais veículos blindados, projéteis de artilharia e drones. Fábricas civis estão virando centros de suprimentos militares para não prejudicar o exército. Toda a economia da Alemanha agora integra o plano de guerra. Não se trata só de lutar, mas de proteger o coração da Europa. A Alemanha transforma soldados, cidades e fábricas em muralha para conter a agressão russa antes que ela domine o continente. Mas como chegamos a esse ponto? Bem, tudo isso está ligado ao Império, aos sonhos de um homem e a um mundo que o subestimou. No fim de 2021, enquanto o mundo lidava com a Covid e prateleiras vazias, outra história acontecia. Com imagens de satélite, equipes de inteligência dos Estados Unidos da América monitoravam tanques, foguetes e artilharia russos, avançando para as fronteiras da Ucrânia. Nas redes sociais, vídeos tremidos de longos comboios começaram a se espalhar, sugerindo algo muito maior. Mas do Kremlin, nada, nenhuma palavra. Esse silêncio foi finalmente quebrado em dezembro, quando Putin fez sua jogada. A Rússia apresentou exigências que surpreenderam o Ocidente. A OTAN, segundo eles, deveria parar toda a atividade militar na Europa Oriental, Ásia Central e Ucrânia. A Ucrânia jamais poderia entrar para a aliança. Esse ultimato não era apenas sobre o futuro da Ucrânia, era um desafio direto à própria OTAN. Para Putin, a OTAN é o verdadeiro inimigo. E ele já estava ansioso por esse confronto há um tempo. Para entender a obsessão de Putin, precisamos dar uma rápida olhada no passado. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, com cidades em ruínas e a economia arrasada. Em 1949, Estados Unidos da América e 11 aliados criaram a OTAN para conter o domínio soviético na Europa Oriental. O acordo era simples: ataque um membro e enfrentará todos eles. Essa promessa, chamada de Artigo 5, foi uma tábua de salvação para as nações que estavam se reconstruindo. Moscou, porém, enxergava algo diferente. Enquanto o Ocidente via segurança, a União Soviética via uma armadilha. Para líderes russos, a OTAN parecia ser o modo dos Estados Unidos da América cercá-los e reduzir sua influência. Esse medo só aumentou em 1991, quando a União Soviética se desfez em 15 países separados: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. O Império acabou e o Kremlin apenas assistiu enquanto vários desses novos estados buscavam proteção na OTAN. Claro, a OTAN estava pronta de braços abertos. Em 2004, Estônia, Letônia e Lituânia, que antes faziam parte da esfera soviética, já haviam se juntado à aliança. Depois, veio a promessa de 2008 de que Ucrânia e Geórgia também poderiam se juntar algum dia. Para a Rússia, isso era mais do que uma perda de influência. Era a OTAN chegando bem perto da sua porta. Com a Ucrânia como membro, tropas dos Estados Unidos da América poderiam se posicionar legalmente nos 1.900 quilômetros da fronteira com a Rússia. Isso não era só uma ameaça estratégica. Para Putin, atingia o centro de sua missão política. Então, quando a OTAN se recusou a recuar em 2021, a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, dando início à maior guerra europeia desde 1945. Putin pensou que um ataque rápido faria a OTAN recuar, mas errou feio. Em vez de medo, isso provocou rebelião, e países menores que estavam em dúvida imediatamente tomaram sua decisão.
A Finlândia entrou para a OTAN em 2023, adicionando uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia da noite para o dia. A Suécia seguiu em 2024, fechando o Mar Báltico para a OTAN. Agora, a Rússia está cercada, tendo apenas Belarus e uma Ucrânia, devastada como vizinhos não pertencentes à OTAN na Europa. Para Putin, isso não é só derrota estratégica, mas também afronta pessoal, como perder um pôquer diante do mundo. Líderes que prosperam no poder não aceitam humilhação facilmente. A Alemanha está observando esse jogo de xadrez como um falcão, e com razão. A Rússia agora exige que a OTAN retire tropas da Polônia, Bálticos e Finlândia, não lutando mais só contra a Ucrânia. Uma fantasia que destruiria a aliança. A Ucrânia está resistindo com armas, treinamento e inteligência ocidentais. Mas a Rússia está jogando a longo prazo, apostando que pode desgastar a determinação da OTAN. Embora sua capacidade de superar a OTAN seja altamente questionável, ela tem outras vantagens a seu favor. A maior delas pode ser resumida em uma frase: números sem unidade produzem caos. Veja, a OTAN não fala com uma só voz, e é aí que as coisas ficam complicadas. A Alemanha está investindo bilhões em seu exército e liderando a investida. Mas em toda a OTAN e na União Europeia, essa mesma urgência nem sempre é compartilhada. A França exemplifica bem essa divisão. O presidente Emmanuel Macron, há muito tempo, defende um sistema de defesa liderado pela própria Europa, que não dependa tanto dos Estados Unidos. A visão dele diverge da Alemanha, que depende de equipamentos, treinamentos e coordenação com os militares dos Estados Unidos da América. Não há desacordo, mas a tensão existe. Isso surge em debates sobre estratégia, gastos e liderança da resposta europeia. Mais ao sul, países como Itália, Espanha e Grécia enfrentam uma realidade diferente. Eles não estão tão perto da Rússia, então a ameaça não parece urgente. Ao mesmo tempo, eles estão lidando com alta dívida, escassez de energia e crescente agitação interna. Pedir aos eleitores de Roma ou Madrid que apoiem orçamentos de defesa de 5% do produto interno bruto é politicamente arriscado. Hospitais pressionados, moradia mais cara e salários defasados. Partidos populistas aproveitam essa frustração para ganhar apoio, questionando por que bilhões são gastos em armas enquanto pessoas comuns lutam para pagar necessidades básicas. Nem o flanco leste da OTAN está totalmente unido. A Polônia e os estados bálticos estão pressionando fortemente por uma militarização mais rápida, alertando que a demora pode ser perigosa. Mas a Hungria adota postura mais branda. Viktor Orbán resistiu às sanções da União Europeia e criticou o apoio da OTAN à Ucrânia. A postura dele tornou desacordos silenciosos em fissuras visíveis, dificultando que a aliança fale unida. Suécia e Finlândia, novos membros da OTAN, ainda se adaptam aos seus papéis. Após anos neutros, eles agora buscam equilibrar tradições e novas responsabilidades. Na Suécia, grupos progressistas resistem à expansão militar e defendem priorizar a diplomacia. Áustria e Irlanda seguem oficialmente neutras. Eles apoiam a Ucrânia discretamente, mas não integram os grandes planos de defesa da Alemanha. A desigualdade de prioridades é o verdadeiro teste da Alemanha. Berlim pode liderar os esforços militares da OTAN, mas não pode agir sozinha. Toda decisão relevante requer consenso, e um país pode atrasar tudo sozinho. Em um mundo onde as ameaças mudam rapidamente, esperar que 31 governos entrem em acordo não é apenas lento, é arriscado. Enquanto a OTAN enfrenta divisões, a Rússia avança rapidamente, tornando sua máquina de guerra uma ameaça crescente. No início de 2025, o orçamento de defesa atingiu 143 bilhões de dólares, 25% a mais que no ano anterior, representando quase 40% dos gastos totais. Para isso, a Rússia reduziu em 16% os gastos com saúde, educação e assistência social. Eles adotaram políticas agressivas para isso. A Rússia planeja aumentar suas forças armadas para 239 milhões de pessoas, incluindo 15 milhões de soldados ativos. Para isso, a idade de alistamento subiu de 27 para 30 anos, convocando mais jovens ao serviço militar. Agora, as notificações de alistamento são digitais, dificultando evitá-las. Alguns tentam escolher o serviço civil, mas o sistema os direciona ao exército.
A Rússia está contratando soldados por contrato e trazendo combatentes da Coreia do Norte e África. Apesar de supostamente ter perdido mais de 10 mil soldados na Ucrânia neste verão e 1 milhão desde 2022, a Rússia se reestruturou rápido, trocando equipamentos e buscando força total até 2030. Tudo isso deixou as agências de inteligência da Alemanha profundamente preocupadas. A Rússia até criou uma nova unidade, chamada 44º Corpo de Exército, e a posicionou perto da Finlândia. É uma ameaça silenciosa que Putin pode agir quando quiser. A Rússia intensifica ações militares no Norte e Báltico, áreas onde a Alemanha apoia a defesa da OTAN. Defesas aéreas, guerra eletrônica e exercícios militares russos no Mar Báltico estão mais agressivos. Enquanto isso, ataques cibernéticos e espionagem crescem, mantendo países da OTAN em alerta. É quase como se Putin estivesse procurando confusão ou a menor confrontação para poder tirar proveito disso. A Marinha da Rússia também é uma ameaça séria. A Frota do Norte possui submarinos e navios de guerra com mísseis de cruzeiro capazes de alcançar qualquer ponto da Europa. Sim, isso inclui Berlim. No Mar Báltico, a Marinha Russa pode atacar, bloquear rotas ou desembarcar tropas em ilhas estratégicas. A Alemanha sabe que seus portos, Hamburgo e Bremerhaven, podem estar em perigo. Isso significa que sua segurança alimentar e liberdade de movimento também estão em risco. As ações da Rússia não só demonstram força, mas também representam ameaça real. Além disso, a Rússia está reconstruindo sua indústria de defesa. Recentemente, imagens de satélite mostraram grandes construções em 5 locais secretos ligados ao combustível de mísseis. Esses locais ficaram anos em silêncio, mas agora estão ativos novamente. Isso indica que a Rússia reabre fábricas soviéticas de mísseis e constrói novas. O combustível que produzem abastece armas como o Iskander-M, que atingiram cidades ucranianas e causaram caos incalculável. Esse combustível também alimenta sistemas de defesa aérea, como o S-300 e o S-400, e até mesmo os mísseis nucleares da Rússia. Tudo isso significa más notícias para a Europa. Para a Alemanha, isso quer dizer que a guerra na Ucrânia é apenas parte do problema. A Rússia não enfrenta só um país, mas se prepara para um futuro em que o poder militar define o rumo da Europa. A Alemanha vê o que está por vir e sabe que cada atraso dá mais tempo para a Rússia se preparar. As armas russas são perigosas, mas a maior ameaça é o time que estão formando. Moscou não está mais agindo sozinha e está trabalhando em estreita colaboração com a China, o Irã e a Coreia do Norte. Juntos, eles estão formando um grupo que pode desafiar a forma como o mundo funciona. Em 1995, um especialista americano chamado Zbigniew Brzezinski alertou que, se China, Rússia e Irã unissem forças contra o Ocidente, isso seria um pesadelo. Esse alerta se tornou realidade em fevereiro de 2022, quando Rússia e China assinaram uma parceria sem limites, poucos dias antes de invadir a Ucrânia. Desde então, a cooperação entre eles ficou ainda mais forte. A China está enviando para a Rússia equipamentos importantes e urânio para o seu programa nuclear. Apesar de a China ter pedido à Rússia para não usar armas nucleares em 2022 e 2023, continuou ajudando. O Irã participou cedo, enviando drones e mísseis que atingiram usinas e cidades ucranianas. A Coreia do Norte está enviando milhões de projéteis de artilharia e soldados. A Rússia usa o dinheiro do petróleo e gás para comprar armas, financiar a guerra e se preparar para algo maior. Alguns especialistas acreditam que pode estar planejando um confronto direto com a OTAN. Serviços de inteligência alemães monitoram a Rússia com preocupação crescente. Embora a agência de espionagem da Dinamarca considere improvável um ataque direto ao país, o cenário geral preocupa. As ambições russas vão muito além da Ucrânia, e sua estratégia naval de 2022 descreve planos para dominar partes do Ártico, incluindo zonas ligadas a operações militares dos Estados Unidos. Com o derretimento do gelo na Groenlândia, minerais raros essenciais para armas avançadas, eletrônicos e mísseis estão sendo encontrados. O controle desses recursos pode alterar o equilíbrio de poder em futuros conflitos. A Alemanha observa atentamente, pois recursos do Ártico podem mudar o equilíbrio em uma guerra que impacte suas rotas comerciais e deveres com a OTAN.
O controle do Ártico afeta o flanco norte da OTAN, e qualquer interrupção nas cadeias globais de suprimentos atinge Berlim em cheio. A Rússia não precisa atacar os Estados Unidos da América diretamente. Ela pode testar a OTAN ao mirar Polônia, Noruega ou Estados Bálticos, onde a Alemanha tem tropas, rotas comerciais e interesses estratégicos. Enquanto a Rússia forma essa equipe global, a Alemanha sente pressão interna, com a ameaça de guerra já alterando o cotidiano. O projeto de alistamento proposto para 2027 deixou os jovens apreensivos. Protestos em Kreuzberg, Berlim, reúnem milhares com cartazes "Sem guerra de jeito nenhum". Redes sociais estão divididas. Hashtags como "Defenda a Alemanha" confrontam paz agora. A desaceleração econômica pode intensificar a agitação. A Alemanha cresceu só 0,3% em 2024. E o aumento dos gastos militares pressiona escolas e hospitais. Partidos populistas crescem, prometendo reduzir gastos militares e priorizar empregos. Se a guerra estourar, essa divisão pode se tornar violenta, colocando patriotas contra pacifistas. A energia é outro ponto de tensão. A Alemanha cortou o gás russo até 2025, trocando por suprimentos noruegueses e energia eólica. Mas os preços subiram 20% desde 2022. As famílias estão sentindo a pressão, pequenos negócios estão fechando. Uma guerra poderia aumentar ainda mais os custos, especialmente se as rotas marítimas do Mar Báltico forem fechadas. A Alemanha armazena combustível, mas um conflito longo pode esgotar recursos e causar racionamento. As fábricas já estão acumulando peças caso a China ou a Rússia interrompam as cadeias de suprimentos. Isso está longe dos dias em que a maior preocupação da Alemanha era um trem atrasado. A educação também mudou. Escolas no leste alemão, perto da fronteira com a Polônia, ensinam aos alunos primeiros socorros, rotas de evacuação e cibersegurança básica. As crianças aprendem a identificar golpes de phishing que podem ser ataques russos. É prático, porém assustador. Como se preparar para uma tempestade que torce para não acontecer. Universidades passaram a oferecer cursos gratuitos de defesa civil. Cidades promovem feiras de resiliência para ensinar famílias a montar kits de emergência e se comunicar sem telefone. Não é pânico, é a Alemanha sendo a Alemanha, planejando tudo nos mínimos detalhes. Os militares estão agindo rapidamente. A Bundeswehr, antes ridicularizada pela falta de recursos, agora é prioridade. Novos recrutas treinam com simuladores de realidade virtual que imitam combates urbanos e ataques cibernéticos. A Alemanha compra drones capazes de bloquear sinais russos. Os Leopard 2 estão sendo aprimorados para atuar no Ártico e áreas urbanas. Exercícios com Polônia e Finlândia simulam defesa de portos bálticos e retomada de ilhas ocupadas. A Bundeswehr também está testando sistemas logísticos movidos por inteligência artificial para transportar suprimentos mais rápido do que nunca. Isso passou de um trabalho de escritório tranquilo para algo mais próximo de um treinamento. Isso nos leva a questionar: se a situação piorar, o que a guerra significaria para os alemães? Um confronto entre a OTAN e a Rússia seria inédito desde 1945, com Berlim no centro. Bem, a economia sofreria um grande impacto. O 4,5 trilhões de dólares da Alemanha depende das exportações, principalmente de carros, químicos e máquinas industriais. Segundo um estudo de 2025, uma guerra pode interromper 30% da produção. Se portos ou espaço aéreo forem fechados, fábricas familiares na Baviera podem falir. O desemprego pode atingir 10% nível, não visto desde a crise de 2008. A inflação, atualmente em 5%, pode dobrar caso as importações de combustível e alimentos sejam interrompidas. O Banco Central alerta que uma guerra entre a OTAN e a Rússia poderia custar à economia global 15 trilhões de dólares em um ano. Estudo aponta que a Alemanha pode perder até 8% do produto interno bruto. Isso não é uma recessão. Isso é um precipício. Os refugiados mudariam a sociedade da noite para o dia. Se a Rússia atacar um estado báltico, mais de 8 milhões podem fugir para o oeste, muitos indo para a Alemanha. Cidades como Hamburgo poderiam ver acampamentos de barracas surgirem em parques públicos. Escolas se tornariam abrigos. Hospitais dariam prioridade aos soldados. Moradores locais podem competir com recém-chegados por recursos básicos. A Alemanha lidou com 1 milhão de refugiados em 2015.
Desta vez seria mais rápido e mais caótico. Cidades fronteiriças como Görlitz poderiam ficar sobrecarregadas. Ataques cibernéticos seriam os mais impactantes. Hackers russos poderiam atacar bancos, congelando caixas eletrônicos e pagamentos online. Em 2024, a Rheinmetall perdeu mais de 100 milhões de dólares após um ataque de ransomware que afetou seus sistemas de tecnologia da informação e operações de defesa. Ataques durante guerras podem paralisar indústrias, causar apagões nas cidades e fechar hospitais que usam registros digitais. A Alemanha investe Estados Unidos dólares, 10 bilhões em defesa cibernética até 2028, mas hackers russos seguem implacáveis. Testam diariamente os pontos fracos da OTAN. As consequências políticas da guerra podem ser explosivas. O partido de extrema-direita Alternativa Führer Deutschland, com 20% nas pesquisas em 2025, pode ganhar espaço culpando a OTAN ou os refugiados. Os verdes e partidos pacifistas à esquerda podem pedir paz e acusar Berlim de provocar o conflito. A coalizão do chanceler Olaf Scholz já é frágil. A guerra pode destruí-la. Uma pesquisa deste ano mostrou que 60% dos alemães apoiam a OTAN, mas apenas 40% apoiam. Uma guerra com conscrição colocaria essa unidade à prova, e os líderes teriam uma escolha brutal: retaliar ou negociar. A Alemanha reconhece os riscos e se prepara cuidadosamente. Bases militares na Baviera e Brandemburgo se expandem com novos quartéis, áreas de drones e centros de vigilância. As rotas comerciais estão mudando. A Alemanha está comprando mais aço do Canadá e menos da China. Empresas de energia constroem terminais de gás natural liquefeito para substituir o gás de duto. Cidades mapeiam rotas de evacuação e áreas rurais se preparam para receber refugiados. Não se trata só de sobreviver à guerra, mas de estar tão pronto que a Rússia repense iniciá-la. Mas não é só a Alemanha. Em toda a Europa, a OTAN desperta de décadas de conforto estratégico. A OTAN está despertando de décadas de complacência. Na cúpula da OTAN em Haia, os aliados decidiram investir 5% do produto interno bruto ao ano em defesa. Para a Alemanha, isso representa 120 bilhões de dólares por ano, a mais do que seus gastos com saúde. Não é só uma mudança orçamentária, mas uma das maiores expansões militares da história moderna. A promessa aumenta o orçamento da OTAN em 27 trilhões de dólares, totalizando gastos anuais de 42 trilhões. Em toda a OTAN, os preparativos estão começando a parecer menos memorandos de política e mais um ensaio geral para a guerra. A Polônia forma um exército de 30 mil soldados e ensina primeiros socorros e defesa civil a adolescentes. A Finlândia, que manteve o serviço militar obrigatório, pode mobilizar quase 1 milhão de reservistas treinados rapidamente. Suécia e Noruega estão reabrindo bunkers da Guerra Fria em suas montanhas. Ao mesmo tempo, os estados bálticos estão estocando minas terrestres e rasgando antigos tratados para enviar uma mensagem direta a Moscou. A União Europeia, do seu jeito educado de Bruxelas, pediu a cada cidadão que mantenha 72 horas de suprimentos de emergência. Oficialmente, é por resiliência. Extraoficialmente, é a Europa dizendo: prepare sua mochila de emergência, e a Alemanha. Ela está fazendo o papel de médico para a aliança, adaptando seus hospitais para tratar ferimentos de combate e se posicionando como o centro médico da OTAN. Ela está pronta para receber soldados feridos de todo o continente se algo der errado. Os Estados Unidos enviam mais tropas à Polônia e o Reino Unido envia navios de guerra ao Mar Báltico. A França, apesar de seu foco na União Europeia, está treinando com a Alemanha em defesa cibernética. O Japão também participa de exercícios da OTAN no Pacífico. Em fevereiro de 2025, a Marinha do Japão participou de um exercício de 11 dias com porta-aviões dos Estados Unidos da América e França perto das Filipinas. A França não ia ao Pacífico desde os anos 1960, então sua presença atual mostra a urgência da situação. A ameaça da Rússia agora é global. Tudo isso acontece porque os alertas dos analistas estão mais contundentes do que nunca. Se a Rússia não for parada, dizem que uma guerra ainda maior pode estourar em um futuro não tão distante. Mas toda essa preparação vem com uma ressalva, uma que pode transformar a força da Alemanha em um novo tipo de risco.
O reforço para proteger a Europa também pode desestabilizá-la. A história mostra que quando um lado se arma para se defender, o outro costuma ver como provocação. Esse é o dilema de segurança. Na prática, Moscou poderia responder acelerando seu próprio reforço militar, impulsionando ainda mais esse ciclo. Mesmo dentro da OTAN, alguns aliados podem olhar com desconfiança para a assertividade da Alemanha, assombrados nervosamente pelos ecos do passado ou cautelosos com mudanças no equilíbrio. O desafio da Alemanha, então, não é apenas se armar, mas fazer isso sem provocar justamente a instabilidade que espera evitar. Isso significa combinar tanques e mísseis com diplomacia, transparência e constante reafirmação aos aliados. Berlim vai precisar mostrar força sem arrogância, prontidão sem imprudência e determinação sem paranoia. A diplomacia, porém, pouco aliviou até agora. Em fevereiro deste ano, Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por 90 minutos. Mais ligações aconteceram em março e maio, mas nada mudou. Autoridades dos Estados Unidos da América e da Rússia se reuniram na Arábia Saudita em 18 de fevereiro para discutir paz e comércio, mas as negociações fracassaram. Em agosto, uma cúpula no Alasca foi anunciada como a última chance de evitar a guerra. Dias depois, a Rússia atacou a Ucrânia novamente. A mensagem foi totalmente clara. Olhando para 2030, o caminho à frente se divide em dois futuros muito diferentes. No melhor cenário, a rápida expansão militar da Alemanha, apoiada por uma OTAN firmemente unida, convence Moscou de que mais agressão não vale o custo. A Ucrânia se estabiliza, a diplomacia volta e a Europa vive uma calma frágil, sustentada pela dissuasão, paz pela força. Claro, essa é a versão otimista, aquela que os redatores de relatórios de políticas gostam de colocar na primeira página. O pior cenário é menos reconfortante. Se a Rússia insistir em tomar mais territórios ou atacar a OTAN, a Europa pode ser arrastada para um conflito longo, com consequências não vistas desde os anos 1940. Ataques cibernéticos poderiam derrubar redes elétricas, portos e cadeias de suprimentos. Os fluxos de refugiados poderiam superar crises anteriores. A Alemanha, no centro da OTAN, viraria estado de linha de frente e centro logístico, assumindo um fardo que abalaria sua economia, política e sociedade profundamente. Os choques não parariam nas fronteiras da Europa. O comércio global, as finanças e a estabilidade política seriam afetados pelas consequências. A Alemanha não está caminhando cegamente para um conflito, ela está correndo para estar pronta para um. Em uma era de fim das antigas regras e surgimento de novas rivalidades. Berlim não é mais apenas o motor econômico da Europa, é um guardião de linha de frente do futuro da OTAN. A verdadeira questão não é se a Alemanha está preparada para o que está por vir, mas sim se o resto do mundo está.